Oi galera, hoje a gente vai fazer a revisão de alguns conteúdos que vão ser abordados na avaliação diagnóstica. Então, um dos conteúdos é a dilatação linear. Então vamos lá. Por exemplo, dilatação linear. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus. Sabendo que esse fio é constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 vezes 10 a menos 6, determine, letra A variação do comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus. Letra B, o comprimento final do fio na temperatura de 10 graus. Então, tirando os dados, nós temos aqui o comprimento inicial, que é representado por Li, que é de 100 metros. Nós temos a temperatura inicial, que é de 0 graus, e a temperatura final, que é de 10 graus. Então, quer dizer que nossa variação de temperatura será de 10 menos 0. Temperatura final menos inicial, que é igual a 10 graus. Depois nós temos o coeficiente de dilatação linear, alfa, que é 17 vezes 10 a menos 6. Então, na letra A, ele quer a variação do comprimento. Então, pela nossa fórmula, nós temos variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. ΔL, ou variação do comprimento, é igual comprimento inicial 100 vezes o coeficiente 17 vezes 10 a menos 6 vezes a variação da temperatura, que é 10. ΔL é igual. O que é que nós temos que multiplicar? 100 vezes 17 vezes 10. Que eu tenho 17.000 vezes 10 a menos 6. Então, a variação do comprimento será... Aqui eu tenho 17.000 e nesse 17.000 nós iremos voltar a 6 casas. Então, 3, 4, 5, sexta casa, vírgula 0. Esses zeros depois da vírgula, eles não são válidos. Então, você deixa se quiser. Então, quer dizer que a resposta é 0,017 metros. Esse aqui foi o aumento, ou seja, a variação do comprimento. Agora vamos para a letra B. O que pede na letra B é o comprimento final. O comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o aumento do comprimento. Então, o comprimento final será... Qual era o comprimento inicial? 100 metros. Mais, qual foi o aumento? 0,017. Então, o comprimento final será 100 mais 0,017 vai dar 100,017 metros. Esse será o nosso comprimento final, ok? Então, vamos para a dilatação superficial. O que é que diz no exemplo da dilatação superficial? Essa dilatação superficial, ela também pode ser chamada como dilatação da área. Então, nós vamos mudar apenas a letra, a forma será a mesma. Então, eu vou ter ΔA de área igual área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que agora é representado por beta, vezes variação da temperatura. Então, uma placa apresenta inicialmente a área 1 metro quadrado. Então, área inicial 1 metro quadrado a 0 grau. Então, essa é a temperatura inicial. Ao ser aquecido até 50, então quer dizer que a nossa variação de temperatura será 50 menos 0, que é igual a 50 graus. A sua área aumenta, ó, então todo aumento a gente chama de
variação de área vai ser de 0,8 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Se vocês perceberem, a área inicial está em metro quadrado e a variação de área está em centímetro quadrado. Como é que nós iremos transformar isso aqui? Simples. A tabela, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Como são medidas de área, então esse 1 aqui, metro quadrado, vai ficar aqui, ó. E cada casinha dessa terão 2 zeros. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 10.000 metros quadrados. Ou, desculpa, 10.000 centímetros quadrados. Ou 1 vezes 10 na quarta. Ok? Ele pede para determinar o coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação superficial representado por B de beta. Então, nós temos a mesma forma. ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. A variação de área foi o aumento de 0,8 igual a área inicial 1 vezes 10 na quarta vezes beta, faltando, e a variação de temperatura, ó, 50. Então, eu vou multiplicar aqui. 1 vezes 50, vai ficar 50 vezes 10 na quarta, beta, igual, eu posso para cá, o 0,8. Então, beta será. Gente, esse 0,8 ele pode ser transformado em base 10, fica melhor até para calcular. Então, a mesma coisa de 8 vezes 10 a menos 1. Por que menos 1? Porque tem uma casa depois da vírgula, tá? Dividido por 50 vezes 10 na quarta. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir aqui, ó, 8 por 50, que dá 0,16. Repete a base 10. E como aqui é uma divisão de base 10, esse expoente de baixo vai ficar com o sinal contrário. Então, se ele está positivo, ele fica negativo. Então, a operação que nós vamos fazer é menos 1 com menos 4, que vai dar menos 5. Novamente, menos 1 com menos 4, porque o expoente 4 está no denominador. Então, a gente muda o sinal dele, ok? Então, esse vai ser o nosso coeficiente de dilatação superficial, ou beta, ok? Vamos ao terceiro, que é a dilatação volumétrica. Novamente, nós temos a mesma fórmula, só que muda a letra. Então, ΔV é igual ao volume inicial vezes, agora o coeficiente de dilatação volumétrica é o Y, o gama, vezes ΔT. Então, vamos à questão. 3 litros de água, ó, volume inicial, 3 litros. A 30 graus, temperatura inicial, foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90 graus. Então, aqui nós já temos a variação de temperatura. Temperatura final 90, menos temperatura inicial 30, que vão dar 60 graus. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento. Veja, se ele aqueceu, então houve uma dilatação, né? Mas ele pede depois, ou seja, ele está pedindo nosso volume final. Sabendo que o seu coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, para nós chegarmos no volume final, primeiro a gente tem que calcular quanto ele aumentou, ou seja, o ΔV. Então, volume inicial vezes Y vezes ΔT. ΔV é igual volume inicial 3 vezes o coeficiente
1,3 vezes 10 a menos 4 vezes o ΔT 60, foi a variação da temperatura. ΔV é igual. Vamos multiplicar 3 vezes 1,3 vezes 60, que vai dar 234. Repetindo, vezes 10 a menos 4. Então, ΔV será, coloco 234 e nele eu vou voltar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4,0. Então, isso foi o aumento do volume, que está em litros, ok? Como ele pede o volume final, então nós temos o volume final, vai ser o volume inicial mais o aumento do volume. O volume final vai ser igual o volume inicial 3 mais o aumento 0,0234. O volume final é igual. Somando, eu tenho 3,234 litros. Esse é o nosso volume final, ok? Até a próxima.